Outro ponto importante que você tem que calcular. Você tem que fazer o cálculo adicional do maior ativo que nós temos, que é o tempo. O tempo é a coisa mais cara que você tem. Você tem que dar valor ao seu tempo. Isso é muito importante. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Eu pegava um pastor belga malinois, só que eu tinha que rodar 23 quilômetros de rodovia para pegar ele. Então era 23 quilômetros de rodovia para ir e mais um pedágio. E isso aí era para ir e o mesmo cálculo para voltar. Então eu rodava 23 mais um pedágio e para voltar 23 km mais outro pedágio. Então era 46 quilômetros e um pedágio vezes 2. Isso era o valor que ele me custava. Só que, veja só, eu tô falando só de cálculo de combustível e de pedágio que eu cobrava. Então eu fazia esse cálculo do combustível, do pedágio, mas eu cometi aí um erro absurdo com esse cliente. Foi de não calcular o valor de tempo. E você precisa calcular o valor de tempo da sua aula. Por quê? Eu dava as aulas lá para ele de 30 minutos, mas eu levava, a aula era de 30 minutos, daquele jeito que eu falei, a técnica nossa é avançada, é top de verdade, já é comprovada aí com os nossos alunos online, a gente dá 15 minutos, a gente vai lá e passa a informação pro cão, o cão pega a nossa aula, os outros 15 minutos a gente faz algo para agregar valor ao nosso serviço, mas eu levava então, 30 minutos dentro da casa do cliente, só que eu não calculava que eu levava 30 minutos para chegar, mais 30 minutos para dar aula, mais 30 minutos para voltar para minha casa. No mínimo, né? Isso quando eu não parava para poder dar alguma orientação pro cliente, falar com ele, às vezes pegava, batia um papo, falava, porque é importante esse relacionamento também. Então vamos jogar por baixo. Eu levava 1h30 fora do nosso centro de treinamento para poder atender essa pessoa, esse cão aí, dessa pessoa, em regime de domicílio. Então eu gastava aí 1h30. Ou seja, eu perdia para esse cliente o valor correspondente a 2 aulas. Então vamos supor, se a gente vai fazer aquele cálculo, né, que eu cobrava também isso, mas eu cobrava isso há muitos anos atrás, eu cobrava R$600. Isso já tem, acho que uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, eu cobrava R$600. Então, pensa comigo aqui, eu perdia indo atender ele, que ao invés de eu cobrar 600, ele me pagava, se eu não me engano, era R$850 com o adicional que eu fiz o cálculo das minhas despesas. Então, em vez de 600, ele me pagava R$850. Só que eu deixava de ganhar R$1.200, porque eu poderia ter atendido 2 clientes aqui do lado do nosso centro de treinamento. Então, enfim, o que acontece? Eu tinha algo aí que a gente chama de custo de oportunidade. Porque, apesar de eu cobrar mais pelo valor do adestramento desse cão, esse valor aí acabava sendo ilusório. Por quê? Porque eu estava perdendo o tempo de 2 aulas. Então, o que acontece? Compensava eu dar 3 aulas do lado de casa, que aí me daria R$1.800 no tempo que eu estava ganhando 850. Vocês entendem isso? E alguém que olha, acredite você. Tem gente que olha assim e fala assim, nossa, eu estou cobrando 600. Ah, esse é lá do outro lado da cidade, eu vou cobrar 850. Nossa, eu vou ganhar mais. Vai ganhar nada. Você vai perder muito, porque você tem o seu deslocamento e o seu tempo que às vezes você não está contando. Então, calcule o tempo de distância para o seu atendimento, tá bom? Então, eu deixava de dar 3 aulas e ganhar aí R$1.800, tá? Porque eu estava atendendo esse cliente lá longe, 23 quilômetros de distância daqui. Então, essa é uma conta que você também precisa prestar atenção, senão você acaba pagando para trabalhar e acha que está ganhando dinheiro. Cuidado com isso no adestramento. Você pagar para trabalhar e achar que está ganhando dinheiro. Não é assim que funciona.